Certo? De graça. Então, mas assim, agora, existem muitos manuais sobre técnica, né? Psicanalíticas, existem muitas caricaturas do analista, mas assim, como que vai configurar esse set? Como que vai configurar, né, esse enquadre? Então, primeiro eu tenho que entender que o analista ele trabalha com o seu ser, com o seu sujeito, certo? Eu não estou apartada dele, né? Com o meu sujeito. E, do ponto de vista técnico, é ele que define as regras. Respeitando as regras que fundamentam a psicanálise. Não é porque eu quero. Eu vou fazer um tempo lógico porque eu tenho um compromisso. Então, eu vou te atender 10 minutos. Vou te soltar 10. Não é isso. Tem regra, né? Então, ele que define. O analista ele tem uma postura ativa. Ele que coordena a sessão. O paciente acha que é ele que conduz. Deixa ele pensar. Mas é a gente que define as regras. E ele aceita ou não aceita. Elas são discutidas. Mas essas regras precisam serem justas. Precisam ser justas. Né? Então, o analista que instala um silêncio analítico, o analista que instaura um dispositivo, aí vai ter análise. Freud diz, olha, gente, eu já falei isso aqui, né? Freud pesquisou cocaína, que era uma substância. Ele já fez banho de imersão, chá, que era substância. Ele já trabalhou com a hipnose, que era substância. Deu certo? Não deu. Por que vai dar agora? O que mudou? Então, no início, como nós vimos, a psicanálise procurou a solução dos problemas nas substâncias. Cocaína, hipnose, essa coisa toda. Não deu resultado nenhum. Aí Freud cria um método psicanalítico para entender os fantasmas internos. E fantasma, ele é anímico. Né? Não tem uma substância que vai responder isso. Então, eu tenho aqui um sujeito que busca uma substância concreta, uma substância concreta, certo? E ele vem buscar aqui uma resposta, certo? Aonde que está a resposta para o psicanalista? Aonde estão as respostas? No inconsciente. No inconsciente. Que instrumento eu tenho para chegar lá? Que é anímico, é uma fantasia. Então, o que eu posso ter? Então, a nossa substância está aqui. Então, aqui, esse inconsciente são requisitos internos. São requisitos internos que eu tenho. Então, né, o analista, né, aqui, eu tenho um analista que vai integrar esse sujeito. Com o quê? Qual é a nossa substância? O silêncio, eu vou chamar de silêncio analítico. Que pode ser uma pergunta, pode ser um silêncio, pode ser uma implicação, mas precisa ser analítico. Silêncio analítico não significa dar resposta nem explicar nada para o paciente. Preciso dar alguma coisa para ele, né? O silêncio é a posição em relação ao enunciado, certo? O silêncio é em relação ao enunciado.
o silêncio em relação àquilo que ele veio buscar, aquilo que ele demanda, aquela pergunta. Eu tenho uma resposta para dar para esse sujeito? Eu não tenho. Se eu der, é enganação. Eu não tenho. Então, eu não tenho essa substância que ele quer. O silêncio é a posição em relação ao enunciado do sujeito oposto ao que ele vem buscar, a uma substância concreta que ele vem buscar. Ele vem buscar conselho, ele vem buscar essa substância, orientação, conselho. Então, o silêncio analítico vai na peça do contraponto. É contrário àquilo que ele busca. É não atender a demanda, não atender, abstinência, isso, abster-se de atender a demanda do paciente. Não reforça o sintoma dele. Exatamente. Então, é um silêncio que fala por si. É isso que eu tenho que colocar. É um silêncio que fala por si só. Não tem uma resposta. Eu não tenho uma resposta agora. Ou falando assim, o que eu vou fazer? Precisamos trabalhar. Só isso. Não preciso falar mais nada. Às vezes a gente acha que eu tenho que falar um monte de coisa, explicar um monte de coisa para o paciente ficar. Pelo contrário, ele vai embora. Porque eu não crio a demanda. Precisamos trabalhar. É aquilo que eu falei para a moça, você quer? Você tem curiosidade tanto assim? Você quer se conhecer? Você quer saber de onde vêm as suas coisas? Aqui é uma possibilidade. Jogou a isca, né? E ele vai ver, né? Então, o silêncio em si, o que se escuta na clínica, não são palavras. O que escutamos são as pulsões, são os derivados da pulsão, né? Que ecoa, é um grito, é um eco. Não é uma palavra, é um eco. Né? O que escutamos são as pulsões e os derivados das pulsões que são vinculados à palavra. Mas se eu só escutar palavra, né, eu não dou espaço para esse silêncio analítico acontecer. Muito bem, né? Então, são as pulsões, os derivados das pulsões que são vinculados da palavra. É um território vinculado à expressão da pulsão, ao ato, ao comportamento. É a expressão, não é a palavra. Né? É a cura pela fala. Aí a gente acha que a gente tem que falar. Não é, né? A gente tem que escutar. O paciente fala de si, o analista escuta. Então, a clínica psicanalítica propõe produzir efeitos metapsicológicos. Ela produz efeitos, né? E o silêncio ele provoca no sujeito uma abertura para novas possibilidades. Se você entupir o paciente de coisa, dando coisa, falando, ele não tem demanda de ajuda. Então, vamos lá. O analista ele tem duas funções fundamentais. Primeiro, posicionar em relação ao sujeito no universo das pulsões. Posicionar o sujeito nas suas fantasias, nos seus sentimentos, no seu sentir. Não é posicionar o sujeito na vida dele, no trabalho dele,
na vida conjugal dele. Faz isso, faz aquilo, tenta aquilo, já tentei isso, já tentei aquilo. Não, é nas funções. Obrigada. Chegando, gente. Muito bem. Então, o analista tem duas funções: posicionar em relação ao sujeito, no universo das funções, e interpretativo. Analista não conversa, analista interpreta. Então, uma análise. Tchau, tchau. Uma análise só funciona se houver esse silêncio em si. Né? Então, toda técnica é secundária diante da instauração de um dispositivo. Quando eu instauro isso, quando eu faço um vínculo, a técnica é apenas um instrumento. Agora, o que eu tenho que fazer para constituir demanda de análise? Criar a demanda. Né? Eu tenho que construir uma demanda. Então, primeiro, para construir demanda, eu preciso que o sujeito reconheça o inconsciente. Então, isso aqui não tem nada a ver com teor teórico. O teórico é para o analista. O analista tem que usar o seu conhecimento teórico para provocar o paciente a enxergar o seu inconsciente. Então, análise é uma prática, trata-se de uma experiência. Qual a experiência que eu vou viver com aquele analista? O analista se posiciona, ele provoca o silêncio em si, eu acho que vocês entenderam o que é isso. O sujeito que enuncia um sofrimento, certo? O que vai, né? O sujeito que está enunciando o sofrimento, ele precisa voltar-se para si mesmo, para ele se olhar. Porque ele está olhando para tudo quanto é lado. É fulano, é Beltrano, é isso, é aquilo, é o patrão, é o serviço, eu vou voltar. E para você, qual é a parte do seu latifúndio? O analista se posiciona e provoca o silêncio em si. O sujeito que enuncia um sofrimento volta-se para si e reconhece isso no seu mundo interno. Ele tem que ver, não tem coisa minha aí. Aí ele vai voltar a olhar para o mundo de uma outra forma. Ele vai olhar para aquele chefe e falar, peraí, o que é meu, o que é dele? Né? Há outra coisa que eu tenho que entender é que existe uma causalidade. Tem uma causa por ele ser daquele jeito. Em qualquer lugar que a gente vai e fala, mas o fulano, isso é por causa daquilo, isso é por daquilo. Nossa, esse cara não tem jeito, esse cara é chato. Ele é assim, ele é insuportável, isso. Mas por quê? Existe uma causa. Então, isso aqui, nós temos o analista, isso é primordial, entender que existe uma causa para o sujeito estar falando tudo aquilo que ele está falando. Ele chega lá com aqueles dramalhão, com aquela coisa toda, você escutar a história da vida dele, você fala, só podia dar isso. Não tinha o jeito de virar outra coisa. Né? Só que nesse voltar para si, gente, há um sofrimento. A causa traz sofrimento. Eu preciso
me sensibilizar com isso. Sofrimento do outro, eu preciso estar com. Eu tenho que me sensibilizar com esse sofrimento. Só que ele tem um sofrimento que ele desconhece. Ele desconhece isso. E aí? Qual é a função? O analista, para criar demanda, implicar o sujeito no seu sofrimento para que ele volte a reconhecer isso. Aí ele vai ficar. Puta, esse cara sabe do que ele está falando, ele sabe de mim mais do que eu. Como ele descobriu isso? É mágico. Então, o sujeito, com isso, quando eu tenho um sofrimento, quando eu não dou resposta, porque eu não tenho para dar, um outro ponto significativo é o enigma. A gente acha que a gente tem que dar resposta. A psicanálise fala que não, eu tenho que causar enigma. É o enigma que faz o sujeito ir buscar a resposta. Né? É o enigma. O enigma, o sujeito produz um enigma, ele produz uma pergunta. Ele se interroga, ele se pergunta, mas que merda é essa que eu estou fazendo com a minha vida? Ele se interroga sobre o seu próprio sofrimento. Isso é criar uma análise. É isso, criar uma demanda de análise, quando o sujeito implica com o seu próprio sofrimento. Aí eu posso mandar ele deitar para ele descansar um pouquinho. Lá no divã. Se ele não se implicar no seu sofrimento, não tem análise. Vai virar um bate-papo furado. Então, é que eu posso falar. Existe uma queixa, existe um enunciado e existe alguém que sofre, que é esse ser humano que está ali. E qual é o posicionamento analítico que eu tenho que ter? É simples, joga esse sofrimento para mim que eu aguento. Vamos dividir comigo? Divide comigo. Fica mais leve. Quando ele começa a contar do seu sofrimento para você, fica mais leve. Né? Ou seja, e é isso, o posicionamento analítico, é isso que eu falo para vocês. É o atrator da pulsão. Eu puxo para mim, vem, pode vir, eu estou aqui. Só que para isso eu tenho que estar preparado, né? Para eu não me inundar nisso também. Eu acho que eu dou uma supervisão, não sei se foi sua, Paulo, acho que foi, falou em aula do Tiago que veio uma psicóloga com tanta coisa, você não lembra? Que ela foi atender uma pessoa, se perdeu toda no estágio. Foi uma aluna de psicologia que foi atender, foi o Tiago, não foi? Alguém falou? Eu acho que foi um dos meninos que trouxe. Sim, lembrei, acho que foi o Gabriel. O Gabriel que trouxe, acho que foi. Que ele foi atender, foi o Gabriel, trouxe na supervisão, né? Uma psicóloga foi atender e ela se desesperou com o paciente, com o sofrimento do paciente. Ela surtou. E isso que levou ela a procurar uma análise. Ela não aguentou o sofrimento da paciente que ela foi fazer estágio. Aí foi o motivo que levou ela para análise, né? Então, a gente precisa aguentar isso. Esse enigma não é o enigma filosófico para onde eu vou, o que eu estou fazendo, né? De onde eu vim. Não é esse enigma. Esse enigma não tem resposta. Mistério, já diz o próprio nome, é mistério. Quem nasceu primeiro, ovo, a galinha. Mistério, mistério. Para quê? Não é esse enigma que eu estou falando. É o enigma da esfinge, que pode ser desvendado. Né? Ele pode ser analisado e desvendado. Então, esse é o enigma que produz um efeito analítico. Esse analista, para isso, precisa ter claro o momento em que precisa se posicionar. O time. Que hora eu me posiciono? Que hora eu interpreto? Que hora eu pontuo? Né? Ele precisa ter claro
né? Ele precisa ter claro o momento em que precisa se posicionar para provocar a demanda. Se eu perdi o timing, tá bom, não se preocupe, vai voltar. Sim. Vai voltar. Se adiantar. Hã? Aí você conta para ele e acaba o enigma. Vai, gente. Então, a análise, ela não ela não é intelectual. Ela é um pensar, né? Então, tem que produzir o sujeito que reconhece o inconsciente, tem que produzir o enigma, tem que ter transferência. O terceiro ponto é transferência, que nós já falamos muito hoje. O que é essa transferência? O reconhecimento de que há algo dentro de mim que não sei. Reconheço que esse analista pode me ajudar a encontrar isso. Certo? É isso que precisa provocar. Eu não sei, mas tem alguém que sabe. É o analista, então ele vai me ajudar a encontrar isso. A transferência ajuda isso. É diferente o analista ter, isso é diferente do analista ter que responder ao meu sofrimento. O analista não tem que responder ao sofrimento do paciente. Eu não posso levar ele comigo para casa. Eu não tenho que responder a dor dele. Ele tem que estar com ele nisso, nessa empreitada aí, né? Muito bem. O analista abre, então, o analista abre a porta do inferno, certo? Ele vai abrir. Ou seja, ele abre um dispositivo e ele tem que sustentar. Eu já ouvi isso. Eu já atendi uma pessoa também que falou, olha, eu fiz uma primeira análise com uma pessoa, uma pessoa, né, um analista renomado, reconhecido, e aí eu fui fazer, depois eu parei, falei, parou por quê? Ela falou assim, porque fui buscar cognitiva, isso, ela tinha ido tomar um cacau na Bahia, chegou surtada, mas surtada de uma tal forma que não sabia nem onde ela estava. Eu não sabia que cacau fazia tudo isso, né? Nossa. Chegou totalmente fora da casinha. Disse que foi fazer um ritual de cacau na Bahia. E, cacau. Aí, A mistura dos dois, né? Um chocolate lá, melhor. cacau. Aí, deve ser, né? Total. Aí ela chegou e aí ela voltou comigo. Falei, mas por que eu sou psicanalista? Que já foi no cognitivo, foi isso, não queria fazer análise. Não, porque você foi me recomendada. Eu falei, mas eu sou psicanalista. Aí a Anne falou assim, é porque a psicanálise me tirou tudo e não me deu nada. Muito forte. Muito forte. Então, eu tenho que tomar cuidado. Tipo, derrubou todas as defesas, deixou ela. Né? Então, nós temos que... É duro, né, ouvir isso, né? A psicanálise me tirou tudo e não me deu nada. Então, eu não posso sair quebrando todas as fantasias do paciente, né? Sim. Sem sustentar. Então, eu tenho que sustentar. Se eu for abrir a porta do inferno, eu tenho que sustentar os capetas que vai sair de lá dentro. Né? Então, né? O analista abre o dispositivo e o sustenta todos os dias. Se não construir esse pacto, não vai acontecer a análise. Tem que ter uma aliança precisa ter um sentido de dupla, trabalhar junto, né? O analista só pode operar se o paciente operar junto. E o paciente só pode melhorar se o analista estiver junto com, não é ao lado dele.
junto com, né? Que a hipnose não tinha esse pacto. Era um que sabia, outro lá, e não tem esse pacto, né? Então, não tem aliança. É alguém, não se interroga, fala que é aquilo e aquilo. Então, isso eu acho que é importante vocês entenderem. Essa questão que a análise ela é interrogativa. Muito bem. Com isso, nós temos uma transferência. Eu acho que a transferência ela é muito mais forte, porque é uma transferência pulsional. Não é só transferir meu problema para o outro, é muito além disso, é muito mais fundo que isso. É uma transferência pulsional, que são forças atraídas do princípio do prazer. São forças do princípio do prazer poderosíssimas, porque são jogadas em cima do analista. E isso é necessário para eles trabalharem junto isso e resolver. Né? Por isso que a transferência é neurótica. Então, outra coisa importante, o analista não precisa saber sobre o inconsciente do seu paciente. Ele precisa ter um suposto saber e ele pontuar. E o paciente vai confirmar ou refutar. É como uma hipótese de um trabalho. Você levando hipótese, você vai pesquisar, você vai confirmar ou refutar. Mas ele confirma. Então, o analista é aquele que sabe conduzir o processo analítico. Né? É aquele... Tchau, Matheus. O analista, ele é aquele que sabe conduzir o processo analista. É aquele que sabe dirigir um tratamento. Na questão da transferência, nós temos duas questões básicas que nós temos que prestar atenção. Muito bem. Né? Que é considerar, que nós já falamos aqui, o aspecto da repetição, que repete, que repete, que repete, e o movimento, a energia que move a pulsão de morte. Pulsão de morte e repetição. Esse é um movimento inesgotável. Inesgotável. Qual é a posição do analista? O que é essa posição do analista? A posição do analista é a posição de quem está no lugar de um outro insatisfeito. Deu para entender o que eu estou falando? Posição do analista é de estar no lugar do outro insatisfeito. Porque o analista quer mais, ele quer aprofundar, ele quer aprofundar. Não tá, ele falou isso, puta, eu vou ver, vou investigar, eu vou constatar ou refutar. Né? Isso é o desejo. Porque se eu achar que eu estou pronto, acabado, terminado, acabou o desejo, acabou a análise. Desejo que transita por então, é um desejo que transita num circuito de gratificações parciais. Não tem completude. Bem, o analista vai se frustrar muitas vezes. Satisfação é parcial. Por quê? Porque não há objeto que sustente a pulsão. São só representações. Então, o analista, a sua função é atrator das pulsões. Eu venho, chamo para mim. O analista é aquele que empresta a sua experiência para o outro crescer. O Freud falava que o analista é um espelho no qual só o paciente reflete a sua própria imagem.
O Lacan vai chamar que o analista é um semblant. E ele vai mais fundo. Ele fala que o analista é um oco, é um vazio, para que o paciente possa atravessar a sua dor. Né? Então, vivenciar, experienciar uma sessão de análise é única. Ninguém pode aqui transcrever uma sessão de análise, mesmo na supervisão. Vai trazer o relato, mas não aquilo que foi vivido. Né? Então, a regra fundamental, né? A regra fundamental são conceitos técnicos que confunde, né? Que se confunde de ninguém. Ela só te dá ela só te instrumentaliza para você fazer manejos, né? Demanda é um contrato criado a duas mãos, a quatro mãos, a dois, que precisa ter um analista ali. Precisa ter um analista. O contrato é um trato. Contrato é um trato, tratativa. Horário, honorários, condições, regras. Então, os elementos básicos da psicanálise. Contrato inicial tem um objetivo específico, que é aproximar o paciente do analista. Isso que o Freud diz. Bem, tem que trazer ele para cá, tem que trazer ele para você. Né? O diagnóstico sempre é circunstancial. A gente não sabe. O que define análise é a ruptura da pulsão, como implicaria, como se implica ou não se implica o sujeito na sua pulsão. Eu tenho que implicar. Demanda é gerada pelo desejo do analista, ela não é prévia ao encontro. Não significa que ele vai no psicanalista, que ele quer continuar no psicanalista. Eu que vou criar isso, né? Então, eu tenho que entender também essa questão da fala, da palavra. A palavra não pode ser vazia. Como fala, palavras soltas ao vento. Ela não pode ser vazia. A palavra de uma análise, ela tem um significante, ela é simbólica, ela precisa produzir um efeito. A sua fala precisa produzir um efeito no paciente. Não é a palavra, não é simplesmente dizer. Ela é metapsicológica. Eu falo de um lugar, ela tem uma força, a palavra tem poder, sim, né? E ela é dinâmica, ela volta aqui lá, né? A praga, né? Ela volta para você mesmo. Muito bem. Agora, como avaliar se uma análise está funcionando? Isso. Você já deve estar cansado, né? Vamos terminar isso. Né? Como avaliar avaliar o andamento de um processo analítico? Primeiro, eu tenho que entender que é necessariamente metapsicológico. Não vale avaliar o comportamento. Assim, mudou o comportamento. Ele pode estar mudando o comportamento dele e estar falando só para te agradar. Não é porque o sintoma acabou que a análise acabou. Pelo contrário, acabou o sintoma, aí eu quero ver se tem analista. A análise começa quando não tem sintoma. Porque quando está sintoma, eu só estou pondo em prazo ali, estou aliviando a angústia. Eu quero ver, quero ver se tem analista quando acaba o sintoma.
Quando acaba a queixa, e agora? O que eu vou fazer? Aí tem que ter analista, que é o momento de eu implicar o sujeito consigo mesmo, com os seus afetos, com os seus sentimentos, com os seus fantasmas, né? Não espera como resultado uma mudança de comportamento, não é o que a gente espera. A gente espera uma mudança de uma postura de vida. É diferente. Postura de vida. Qual é a cura na visão metapsicológica? Produzir dispositivos analíticos. Lacan, né, ele pode ser objetivo. O Lacan diz, isso pode ser o objetivo do paciente, a cura. Sair do sintoma, sair da dor. Isso é o objetivo do paciente, não é do analista. O objetivo do analista, né? Freud, ele vai dizer assim, é o benefício, fala, é o benefício anexo ao tratamento, é o que ele vai ganhar depois que ele não tem mais aquele sintoma. O que ele ganhou a mais na vida com o processo analítico? Né? Então, a cura é isso. A cura, ele quer se livrar do sintoma, a gente não. A gente quer fazer com que ele possa sair daquele lugar, que ele possa se ver melhor, que ele possa ser um sujeito melhor, um ser humano melhor. Não? Vai. Tchau. Então, a direção da análise é desse analista, né? E aí, quando pergunta o prazer do analista, né? Ele fala assim, o Freud, que o analista precisa ter eros. A libido é sempre voltada para eros. Né? Quando pergunta para Freud o que é uma cura analítica, ele responde, amar e trabalhar. O que é? Amar o quê? Amar e trabalhar. Né? Amar e trabalhar. Né? Seria amar, ou trabalhar, seria produzir? Amar e produzir. Seria produzir? Produzir. Isso é a cura analítica para Freud. Né? Ele fala assim, que o analista não é neutro afetivamente, ele é ideologicamente. Ideologicamente. Né? Toda pessoa é analisável? Não. O sujeito, para ser analisável ou não, aí o Freud fala assim, o sujeito, para ser, o sujeito é analisável, né? O sujeito é analisável ou não, independente do quadro clínico. Ele fala que nem todo mundo é analisável, mas depois ele fala. Mais para frente ele vai falar que o sujeito é analisável, né? Qualquer sujeito, independente do quadro clínico. Eu posso analisar, então, um psicótico? Pode, pois é de outra forma. Quando eu não consigo, por quê? Porque eu não estou preparado para estar atuando na clínica. Mas não é o sujeito. Né? E o Lacan vai nos dizer que a demanda, né, é sempre, a resistência é sempre do analista. Né? Bom, tem mais coisas? Se deixar aqui, já estamos 5 horas, 1 hora a mais, né? E 5h30 a gente vai ter o lançamento do livro. Quem quiser ficar, vocês que estão online, será em outro link. Eu vou ter que desligar, mas nós vamos ter agora, 5h30, a apresentação, né, do lançamento do livro dos autores, são 13 autores, né? Eles vão falar sobre diversos temas, e quem quiser do online entrar, é um outro link, é um link que foi enviado pelo NPP. Nós estamos no link do sindicato, então é o link que foi enviado pela Flávia, núcleo do NPP. Tá bom?
Não, vou falar. Ah, é, vamos, vai. Rapidinho. Né? Além do lançamento do livro, nós temos aqui também, né, o livro do Roberto, né, é Onde há Medo, há Desejo. Né? Gente, um livro lindíssimo. Eu ainda não li o livro, né, mas é um livro lindíssimo. Ensinado pela minha esposa Fátima Marinho, que é uma artista visual, que está na Isso, eu vou falar. Mas eu vou encerrar aqui com vocês, né? Então, eu convido vocês para entrar no link do NPP, às 5h30. Mas eu vou finalizar isso para você dizendo algumas coisinhas. Como eu sei que a minha análise está caminhando, né? Primeiro, para eu entender isso que vai nos levando a um final de análise. Primeiro, tornar consciente ou inconsciente, certo? Então, se o paciente vai, busca coisa, vai retomar lá, vai trazer lembrança, se ele tem alguns insights, que ele descobre coisas que ele nunca imaginou, isso tá se tornando consciente. Preencher as lacunas minêmicas. À medida em que você vai tornando algo consciente e o analista vai trabalhando na transferência, aquilo, um bom exemplo disso é quando a angústia acaba. Ela vai terminando, ela vai apaziguando. Significa que alguns vazios foram preenchidos. Então, é isso, preencher, já vou. Preencher as lacunas minêmicas. Resolver as fixações. O que é isso? Então, eu tenho que ser perfeito? Não. Mas as minhas fixações orais, as minhas fixações anais, as minhas adicções, isso vai significar o final de análise. Resolver as minhas fixações. Estou pensando, parei para pensar. Não é? Pensar em Pois é. eu como analisar. Espera, calma. Exatamente. Como analisar. Exatamente. Ele fala, onde era id, há de vir o ego. Lidar mais com a realidade. Controlar mais os meus impulsos. Né? Domesticação das pulsões. Hã? Domesticar. É domar as feras que existem dentro de mim. Né? Domesticar as coisas, por exemplo, né? Vamos falar aqui numa pulsão de oralidade, né? Eu estou lá, tenho que emagrecer, estou com pré-diabetes, né? Eu não vou, eu tenho que dominar o meu impulso, eu não vou comer doce. Porque eu sei que não vai me fazer mal, não vai fazer bem. Então, é domesticar, bem, porque ninguém quer sair do princípio do prazer, é domesticar. Tem que ir da realidade, né? Senão... Não é? Maior capacidade de rendimento, de produção. É produzir. Né? Ter prazer, usufruir, aproveitar. Que aí a gente cai naquilo, amar e produzir. Não, tudo bem. Né? É só trabalhar. Não. É encontrar isso, amar e produzir. Identificação dos seus sintomas. Eu sou assim, é isso que eu tenho, tá? E aí? O que eu vou fazer com isso? Né? Identificação dos sintomas. O que eu tenho? O que eu vou fazer? Né? Outra coisa, fim da investigação da origem do desejo. Não quero nem saber de onde vem, para onde vou, o que eu vou fazer, que vem das estrelas, que vem do ET, que vem da Terra. Eu as tenho e pronto. Parar, por quê? Porque isso é coisa de criança. Criança é por quê? Para onde eu vou? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele te falta.
Não Uma precisar falta de da saber. malha, né? Não precisar da malha. Da malha. De amalha, assim. De amalha. Atravessamento do fantasma, dona Bianca. Como atravessar o fantasma? Como jogar a moedinha para o barqueiro? Como tropeçar nesse real difícil de engolir que é a gente, né? Quer ser quem a gente é, né? Atravessar o barquinho. Pagar É. para atravessar o barquinho, para enfrentar os fantasmas que vou encontrar no caminho. Porque o pagar é um ato analítico, né? É uma Então, analítica. Atravessamento do Do fantasma. bacana sendo bacana. Maravilhoso. Outra coisa, a perda da consistência do outro. Quando o outro perde a consistência, eu estou resolvendo o meu complexo de Édipo. É o Chico. O que se traduz essa perda da consistência do... Do outro. O outro, não é que o outro não me importa. Mas eu não fico rindo. O grande, eu não fico babando o ovo. Ele não é mais um grande outro. Ele Não é mais o grande outro, é o outrinho. Ele Não tá tem falando- outro. Não é o que eu quero, que me ama. Isso. Ah, eu vou levar um fora, eu vou cortar o meu pulso. Não demora 2 dias, velho. Pra quê? Outro, Ah, e aqui, esse amor, vai para outra. vai pra outro. Deus. Fila anda. Ah, e a catraca se Com isso, emociona. bilhões de habitantes, né, de pessoas, Já tô indo. né? Vamos Já tô lá, indo. cada um. Tem que ser tudo. Agora, abalo da solidez identificatória. Abalo da solidez identificatória. Traduzindo, Caímos na resolução do ódio identificatório. Porque o Lacan diz, eu sou o resto do outro. É quando aqui eu sou eu. Se eu pareço com você, se eu não pareço, eu isso. Se você fala que eu sou chato, eu não estou nem aí. você para de se identificar com o outro. Você para de se identificar. Precisar do outro. Tá? Como é que vocês estão de análise? Pode ser afetado, né? Ninguém vai rir, Jax. Ainda leva uns anos. Tá bom. Eu tenho A queda da segurança, da insegurança. Estamos longe. Uns melhor, outros nada. Sou eu, estou aqui. Gosta quem gosta, quem não gosta, não tem problema. Né? Isso é um nirvana, querida. Tá difícil. Está difícil. Descer-se do sujeito. Descer. Descer do sujeito. Aí descer. Resolver o narcisismo que não serve para absolutamente nada. Descer do ego, descer-se do sujeito. Porque o sujeito é o sujeito barrado, interditado. Descer-se do, né, resolver o seu narcisismo. Transcendência da posição. Ou seja, sair. É o saber, né? É isso. Transcendência da posição, do saber para o viver. Para viver. E, por fim, é aí que nós vamos ter um analista. Alcançar tudo isso é paraíso. Isso seria um final de análise. A expectativa está muito alta para esse analista. Deus. Muito bem. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês esses 2 dias. Né? Nós vamos prosseguir daqui 10, 15 minutos. Nós voltamos no outro link. Tá bom? Obrigada, viu, Ara? Obrigado, Muito Araceli. boa. Foi ótimo, obrigado. Tchau. Tchau. Uma foto dos filhos. Vamos, vai, espera um pouco, que ele quer tirar foto. Vai, vem você que é alta, tira. Eu tenho que ficar
praia. Esse fundo. Aí precisa de alguém para explicar. Depois você coloca o crédito. Vem para Flavinha. Menores. É, pequeno. Pega aí, Emerson. Emerson, se você puder pegar a televisão. Tá pegando, tá tem pegando. gente online, é legal. Pega aí. Obrigado. Falei Falei pra pra você. você. Não. Vai, Rafael, que Os três e... Vamos lá. Pode. Ô, gente. Tchau. Tchau. Até mais. Gente, vai ser daqui a pouco. Eu volto. Tchau. Batendo na câmera aqui. Vou passar um pouquinho, tá? Para a gente não tropeçar. Tchau, obrigada. Sem voz. Eu vou